Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando, estamos fazendo mais uma aula aqui gratuita toda quinta-feira. Você que é escritor, você que trabalha com roteiro, quer escrever livro, quer aprender mais sobre a escrita em todos os seus aspectos, quer trabalhar, ganhar dinheiro com escrita, você quer copy, você quer social media, que precisa escrever posts para um cliente, quer escrever melhor, você quer redator. Gruda em nós! Toda quinta-feira tem aula gratuita aqui. Se você quiser também participar de algum treinamento pago, no momento tem um treinamento de storytelling, a arte do storytelling. Tem o link aqui embaixo se você quiser entrar. Eu vou sempre atualizando vocês o que existe de material, né? Pago, mas aqui também a gente vai ter muito conteúdo gratuito de valor para você que trabalha com escrita, que quer ganhar dinheiro, quer viver com escrita, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Bertotti, sou jornalista, escritora, tenho aí 2 décadas de profissão ganhando a vida com escrita e é por isso que eu me sinto na necessidade de compartilhar com vocês o que não foi possível ser compartilhado comigo quando eu comecei, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que foi tema, inclusive, no meu módulo, no 3º módulo do curso A Arte do Storytelling, que é uma parte mais técnica, né? O módulo mais técnico do treinamento, em que a gente vai falar sobre o mundo da história. Veja, a história, ela tem vários componentes. Ela tem personagens, já falamos de personagem aqui no canal, ela tem o enredo, a trama, o plot, né? Depende de como você vai chamar. Ela tem o tempo da história, o mundo da história, tem uma série de características. As pessoas que contam histórias, bons contadores de história, bons storytellers, eles têm muita técnica por trás que você não vê. Isso que a gente ensina lá no curso, tá? Toda essa estrutura que às vezes parece uma coisa assim, nossa, que difícil, mas que tem uma lógica e faz com que você conte histórias com mais propriedade. E hoje a gente vai falar sobre um desses elementos, que é o mundo da história. Ele é complexo, eu vou tentar fazer de uma maneira mais didática, mais simples aqui. Se você quer se aprofundar, isso está no módulo 3, tá? Que eu acho que está terminando de entrar o módulo 3, termina nessa sexta-feira, são várias aulas. E nesse módulo você pode ter aprofundamento, tem tudo isso transcrito que eu vou falar. Exercícios, obviamente, de aplicação, mas aqui eu queria dar um geral para você que está escrevendo uma história, que você quer saber, mas que raio que é isso de mundo da história? Como é que eu faço esse negócio? Que estrutura que eu uso? Veja, quando eu crio uma história, ela está situada num lugar, num tempo, tá? E tem conflitos próprios desses pilares. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Vai escrevendo já no comentário com o que você trabalha, se você já trabalha com escrita, se você quer trabalhar com escrita, se você gosta de escrever, se você escreve por hobby. Tem muita gente que tá aqui que gosta de escrita, mas não ganha vida com escrita, que escreve como hobby, como um passatempo. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. E quero saber também se você já estudou sobre o mundo da história. Me conta aqui nos comentários pra gente bater papo, tá bom? Eu gosto muito de usar os clássicos pra gente estudar, porque eles já passaram pelo filtro do tempo, mas também gosto de usar esses best-sellers que todo mundo conhece. Falando em clássico e falando em best-seller, vamos comparar Ulisses e os romances de Harry Potter, porque eles exemplificam uma das chaves para uma ótima narrativa. Na superfície, eles não podiam ser mais diferentes, obviamente. O Ulisses é uma história complexa, adulta, desafiadora, é considerada por muitos como o maior romance do século XX. Já os livros da J.K. Rowling são histórias de fantasia, que são divertidas, são infanto-juvenis, embora muitos adultos gostem também, né? E, no entanto, ambos os escritores sabem que criar um mundo único para a história e conectá-lo organicamente aos personagens é tão essencial para uma ótima narrativa quanto o próprio personagem, quanto o enredo, quanto o tema e o diálogo. Não é uma coisa para se negligenciar, tá? A afirmação, o filme é um meio visual, é extremamente enganosa, tá? Quem vai fazer roteiro vai, não, é só visual, tá? Embora seja verdade que os filmes permitam, né, que a gente veja, que tenha efeitos visuais e impacte muito a gente, o que realmente afeta o público é o mundo da história, que é uma teia complexa e detalhada, na qual cada elemento tem um significado para essa história. E é, de alguma forma, uma expressão física da teia do personagem, especialmente do herói. Esse princípio chave é verdadeiro não apenas no cinema, mas em todos os meios em que você conta uma história, seja num livro, seja num post, seja numa palestra. Veja aqui,
A narrativa, ela expressa a vida real ao ser o inverso da vida real. Na vida real, a gente nasce em um mundo que já existe, a gente se adapta a ele. Mas as boas histórias, os personagens vêm primeiro na maioria das vezes e o escritor projeta o mundo para ser uma manifestação infinitamente detalhada para esses personagens, tá? Eliot chamou isso de correlativo objetivo, a parte mais teórica do negócio. Qualquer que seja um nome sofisticado que você venha dar para isso, o mundo da sua história é onde você começa a adicionar a textura, que é uma das marcas de uma ótima narrativa. Uma grande história, gente, é como uma tapeçaria. Pensa num tapete, onde você vai coordenando várias linhas diferentes para ter um efeito visual poderoso. O mundo da história fornece muito desses tópicos. Com certeza, você pode contar uma história sem adicionar a textura do mundo. Tudo bem. Mas é uma grande perda. É uma grande perda de impacto, inclusive. Pensa assim, ó. O mundo físico da história, ele atua como um expansor condensador para o narrador. Você tem muito pouco tempo para criar uma enorme quantidade de material, que no caso, personagem, enredo, símbolos, argumento moral, diálogo e tal. Então você precisa de técnicas que possam permitir que você condense o significado no espaço e tempo limitado que você tem. Quanto mais significado você condensa na história, mais a história se expande na mente de quem a escuta, com os elementos da história que ficam chicoteando mentalmente uns contra os outros de maneiras infinitas. E aí a gente pode pensar nesses espaços de duas maneiras: o espaço íntimo e o espaço exterior, que eles ficam crescendo juntos. E isso é o que eu chamo, lá para os meus alunos, de narrativa orgânica. Quando você cria um mundo certo para a sua história, você planta certas sementes no coração, na mente de quem está vendo, lendo, ouvindo essa história e acaba criando raízes ainda mais profundas. Vou tentar resumir essa parte do processo. Você começa com um enredo simples. Lá no curso você aprende os 7 passos para montar o enredo, tá? E um conjunto de personagens, delimitou lá o principal, os secundários. Daí você vai fazer o quê? Criar formas e espaços exteriores que vão expressar esses elementos da história. E essas formas e espaços, eles têm um efeito desejado no coração e na mente do seu público. Ou seja, através desse espaço e desse tempo, você faz com que ele pense em coisas que você não está dizendo. O significado que a gente tira das formas e dos espaços físicos parece ser mais profundo do que a cultura e o aprendizado. É parte da psique humana. É por isso que tem efeitos profundos sobre o público. Assim sendo, os elementos do mundo da história se tornam um outro conjunto de ferramentas, de técnicas que você usa para contar a história. Então, esse processo de traduzir a linha da história em um mundo de história físico, um mundo físico que não provoca certas emoções no público, é difícil. Isso porque você está realmente falando duas línguas, uma de palavras e a outra de imagens, que é o que a pessoa vai imaginar, e combinando exatamente ao longo da história. Como que você vai aplicar essas técnicas na sua história? A sequência para criar o seu mundo é assim: os 3 primeiros tem a ver com a criação do espaço da história, tá? Os 2 últimos com o tempo, com o mundo ao longo do tempo. Então eu vou tentar enumerar de uma forma mais didática, lembrando que se você quer saber isso mais profundamente, clica aqui e entra para o treinamento de storytelling. Vamos lá, para começar, mais uma vez, princípio de design, eu falo muito de design, porque é isso que mantém tudo junto. O princípio do design da história vai dizer como definir a arena na qual a sua história vai acontecer. Aí depois você vai dividir a arena em oposições visuais, com base em como os seus personagens se opõem, como é que eles se colocam na história. Daí, em seguida, a gente vai detalhar o mundo usando 3 dos 4 principais blocos de construção, que são os cenários naturais, os espaços artificiais e tecnologia, que compõem o mundo da história, né, com ênfase no que esses espaços e formas significam para as pessoas. E daí em seguida a gente vai conectar o mundo da história ao desenvolvimento geral do seu herói para aplicar o 4º maior bloco de construção do mundo da história, que é o tempo. A gente não vai conseguir falar disso hoje, mas eu venho ainda contar isso para você. E daí no final, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o desenvolvimento detalhado do mundo da história através da estrutura da história. E daí a gente vai criar as etapas visuais. Bom,
Como é que a gente faz isso, né? No princípio do projeto, quando a gente faz aquele design do projeto, você precisa ter isso em mente. Como o mundo faz parte de uma história orgânica, você deve começar voltando ao núcleo da história, que é o princípio do seu projeto. Assim como a premissa, que eu já ensinei a fazer, eu acho que nas aulas gratuitas, os personagens, o tema, eles tomam forma a partir desse início do projeto. E o mesmo vai acontecer com o mundo da sua história. Tô ali, com o design, com o princípio do meu projeto. E por muitas razões, encontrar o mundo do princípio da história, do projeto da história, é mais difícil do que encontrar a premissa, sabia? Porque os personagens, o tema, tudo isso parece que mais fácil de encontrar do que o mundo mesmo. O problema mais profundo é que o princípio do design do projeto, eu chamo assim, e o mundo da história, eles funcionam de maneira opostas. Veja, o princípio de design, ele normalmente descreve o movimento linear da história, como um único personagem principal que se desenvolve. O mundo da história é tudo ao redor dos personagens, só que ao mesmo tempo. Em outras palavras, a gente está falando de elementos e de ações que agem simultaneamente. Então comece de forma simples. Olhe para o princípio de design, ou seja, para o design do seu projeto e veja se você pode ter uma única ideia visual que expresse a linha da sua história. Vamos tentar pensar em algumas histórias para praticar, para você tentar visualizar isso, tá bom? Por que isso? Porque você consegue... Para ficar mais claro, eu vou até escrever na tela para você ver. Vamos pensar em Moisés, é uma história clássica de herói. Moisés, do livro do Êxodo mesmo, tá? Qual que é o princípio do design, o princípio do projeto? É um homem que não sabe quem ele e luta para conduzir o seu povo à liberdade. E daí recebe as novas leis morais que vão definir tanto a ele quanto o seu povo, beleza? Qual que é a linha temática? É o homem que assume a responsabilidade pelo seu povo e é recompensado por uma visão de como viver pela palavra de Deus. Agora, qual que é o mundo dessa história, ou story world? É a jornada de uma cidade escravizadora através de um deserto até o topo de uma montanha. É uma linha. Já que eu falei de Ulisses, clássico, né? Qual que é o princípio do projeto, princípio de design? Em uma odisseia moderna pela cidade, ao longo de um único dia, um homem encontra um pai e o outro encontra um filho, tá? Qual que é a linha temática? O verdadeiro herói é o homem que aguenta as fundas e as flechas da vida cotidiana e mostra compaixão por uma outra pessoa em necessidade. Mas qual que é o mundo dessa história? Uma cidade ao longo de 24 horas, com cada uma de suas partes sendo uma versão moderna de um obstáculo mítico. Vocês assistiram aquele filme 4 Casamentos e um Funeral? É isso, né? Que tem com a Julia Roberts? Eu adorava, gente, eu amava os filmes da Julia Roberts. Qual que é o princípio do projeto? É um grupo de amigos que experimenta 4 utopias, no caso 4 casamentos, em um momento infernal, que é o funeral, enquanto todos procuram o seu parceiro certo no casamento. A linha temática: quando você encontra o seu único amor verdadeiro, você deve se comprometer com essa pessoa com todo o seu coração. Mas qual que é o mundo da história? O mundo utópico e os rituais de casamento. A gente falou de Harry Potter porque eles têm uma criação de mundo assim, J.K. Rowling foi brilhante. Qual que é o princípio do projeto ali? Um príncipe mágico, bruxo, aprende a ser um homem e um rei frequentando o internato para feiticeiros ao longo dos seus 7 anos escolares, né? Uma saga. Qual que é a linha do tema? Quando você é abençoado com grande talento, com grande poder, você tem que se tornar um líder. E isso envolve sacrifício pelos outros. Mas qual que é o mundo da história? Uma escola para magos em um castelo medieval, mágico e enorme. Vocês estão entendendo o que é o mundo da história? É onde eu vou guardar a minha história, é onde ela vai acontecer, é onde eu tenho a minha arena. Tá? Quando você tem o princípio do projeto, o princípio da sua história, em uma descrição só de linha, e você também, numa descrição de linha, você consegue falar qual é o mundo da sua história, você vai descobrir que a arena é o espaço básico do drama. É um lugar único e unificado, cercado por um tipo de muro. Tudo dentro da arena faz parte da história. Tudo fora da arena não faz parte da história.
E muitas pessoas que trabalham com textos, romancistas, roteiristas, escritores, às vezes acham, e eu acho que isso é errado, que já que você pode ir a qualquer lugar, você deveria ir para qualquer lugar. E esse é um erro grave, seja porque se você quebrar a única arena da sua história, o drama literalmente vai se dissipar, vai ter muitas arenas que vão resultar em histórias fragmentadas, peças soltas, não são orgânicas. Quando você fala de onde contar história e você pensa em teatro, por exemplo, é fácil, é mais fácil, né? Você falar da arena única, porque você tem um espaço ali limitado, né? Tem a cortina, tem um lugar, só dá pra trabalhar ali mesmo. Só que filmes e romances, eles acabam o quê? Expandindo a arena. Mas isso apenas torna um lugar unificado ainda mais essencial para a construção da trama. Senão você vai ter ali um mosaico de ideias acontecendo e você já deve ter visto histórias, já deve ter assistido filmes que pensa, gente, mas qual que é a história central desse negócio aqui que eu não tô entendendo? Eu não tô falando pra você, não, tem que seguir Aristóteles, é um só lugar e tudo mais. Mas existem algumas maneiras de criar uma arena única sem destruir a variedade de lugares que você pode ter para uma boa história. Então, como que a gente vai fazer isso? Você pode primeiro criar um guarda-chuva grande e depois um corte transversal, tá? Que seja condizente com a sua história. Então, o que você vai fazer? Você descreve o maior escopo da história em algum lugar, perto do início. E daí você começa com um grande mundo e a parede que o separa de todo o resto. Aí você se concentra nos mundos menores dentro da arena, à medida que a sua história vai avançando. Esse grande guarda-chuva poderia ser tão grande quanto a planície, tá? Quanto um espaço aberto. Pensa no espaço aberto. E essa técnica é encontrada em vários filmes, em vários romances que você provavelmente já viu. Lá nas aulas eu dou exemplo dessas histórias, desses filmes, que daí a gente consegue, né, especificar, enfim. E aqui no YouTube também não posso botar cenas, porque tem problema de direitos autorais e tudo mais, mas lá a gente consegue exemplificar isso, tá? Aí o segundo passo, eu vou enviar o herói em uma jornada nessa mesma área, mas que se desenvolve ao longo de uma única linha. Para quem não é aluno, a gente mostra lá quais são os movimentos da história, se é direto, se é sinuoso, se é explosivo, só que eu tomaria muito tempo para vocês explicando isso. Enfim, fica para outro dia. Bom, uma razão pela qual muitas histórias de jornada parecem divididas, fragmentadas, é que o herói viaja para vários lugares muito diferentes e desconexos. E cada lugar parece um episódio separado. Você pode criar a sensação de uma única arena se a arena que o personagem viaja através, né, fica mais ou menos na mesma. E aí a gente trabalha com a ideia de deserto, oceano, rio, selva. Eu vou dar uma passada nesses possíveis mundos que a gente explora. Lá tem mais e tem isso escrito para você poder estudar várias vezes. Mas existem essas possibilidades naturais de mundo, tá? Então, bom, quando eu falo enviar o herói para lá, ele precisa estar numa jornada que eu compreenda, apesar do cenário, da arena. E você pode também enviar o herói em uma jornada circular, que geralmente se dá na mesma área. Essa abordagem, aliás, funciona da mesma maneira que a segunda que eu falei antes, exceto que o herói ele volta para casa no final. Você não obtém o benefício da linha única para dar ao público uma sensação de caminho unificado e direcionado, tá? Mas indo de casa em casa, terminando no início, você destaca a mudança no personagem em contraste com o mundo, que permaneceu o mesmo. Ou seja, o mundo se alterou, esse mundo que ele tá, né? Tipo, história de Ulisses, Dom Quixote, mas o personagem, ele volta com uma transformação, tá? A outra técnica é você fazer do herói um peixe fora d'água, alguém fora do seu ambiente, tá? Você começa com ele numa arena e você passa grande parte da história ali, né, para mostrar os talentos que ele tem, né, que sejam daquele mundo, que pertencem àquele mundo, e depois você pula o personagem para um segundo mundo, você mostra os talentos que o herói usou no primeiro, embora pareça estar fora de lugar no segundo mundo, é um deslocamento que às vezes acontece emocionalmente, você pode fazer isso emocionalmente, ou você pode fazer isso fisicamente. Você vê que é uma série de possibilidades que a gente acaba fixando como? Fazendo, tá? Eu sei que para quem ouve, quem tá chegando, que não é do meio, fala, mas meu Deus, o que é isso, arena?
Especificamente falando, as histórias peixe fora d'água, elas acontecem em 2 arenas distintas, não em uma. Então a gente tem 2 arenas acontecendo nesse mundo que eu criei. Então parece uma história em 2 partes. Mas o que mantém essa história junta e orgânica? É que o herói usa os mesmos talentos em ambos os lugares. Então o público começa a sentir que, embora as arenas sejam superficialmente bastante diferentes, elas são, no sentido mais profundo, a mesma arena, tá bom? Essa é uma maneira de você construir a arena para o mundo da sua história. Aí você lembra que nessa arena você vai ter que fazer o quê? Os conflitos, as oposições dentro daquela arena, tá? As oposições visuais. Bom, vamos falar das possibilidades, vamos detalhar as possibilidades do mundo da história. Você detalha as oposições visuais e o próprio mundo da história quando você combina 3 elementos principais, tá? A terra, os cenários naturais, as pessoas, espaços e tecnologia, que no caso são as ferramentas. Um quarto elemento é o tempo, é a forma como o seu... É a forma de discutir a sua história, no seu mundo único, né? Que vai se desenvolvendo na cabeça de quem está escutando. Então, vamos falar um pouco de quais são as possibilidades naturais. E mais pra frente eu trago aula pra vocês falando das outras configurações, tá bom? Dentro das configurações naturais, ou dentro das possibilidades de mundo, quando a gente fala de terra, de espaço físico, eu tenho aí o deserto e o gelo, onde é difícil sobreviver e é difícil também desenvolver um enredo, tá? Não só a vida naturalmente é difícil. Você tem as planícies. É nas planícies que a gente vê o povo comum, o povo que é destruído. Você tem o topo da montanha, que é onde geralmente acontecem as histórias sob um olhar de hierarquia, de superação. Você tem o oceano, onde a gente tem muitas estruturas míticas ou de impossibilidades. Você tem os rios, onde você pode trabalhar histórias de superação, de transformação, rio acima, rio abaixo, em um espaço limitado. Falando em espaço limitado, a gente tem as ilhas. A gente trabalha muita utopia em ilha, porque é um espaço de criação, de teste. Você tem a floresta, que é um lugar de perigos naturais, de descobertas. Então, tramas que são feitas em floresta, como o mundo, né? Ela tem muito perigo, muito desafio, muita aventura. Tem a selva, que pior do que a floresta, a gente tá falando de muita possibilidade de morte, de risco à vida. Você tem o espaço sideral, onde várias tramas já foram criadas e representa justamente aquela coisa fora de acesso, o imagético forte. Existem outras possibilidades naturais, existem outras possibilidades nesses outros elementos que eu te falei, mas fundamentalmente, quando você estiver criando a sua história, quando você estiver elaborando o personagem, a trama, você precisa de muita atenção e cuidado para dizer onde isso vai acontecer. Esse é o mundo da história, tecnicamente falando. Você já fez isso? Quando você foi criar a sua história, quando você foi movimentar aí a sua história, você já pensou em detalhes no lugar onde essa história se daria? Sabia que você pode contar muito sobre a mensagem que você quer levar adiante só formulando com detalhes esse mundo? Pois é, tem muita técnica interessante para você escrever e contar histórias, viu? Não é à toa que a gente tem aí grandes possibilidades escritas e visuais hoje em dia. E novamente, espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido útil para você. Me conta aqui se ficou alguma dúvida e se você quiser aprender mais profundamente, quiser tudo isso por escrito e todos os detalhes, se inscreve aqui, o link tá aqui embaixo para você participar do treinamento A Arte do Storytelling. Vai ser um prazer ter você como meu aluno. Beijo grande, até a próxima quinta-feira. Inclusive, só um detalhe, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo. As vagas para a oficina de escrita criativa vão abrir na próxima semana. A gente já tem parte preenchida, porque foram os alunos de Storytelling que ganharam de presente. Se você quer aprender a escrever com mais criatividade, mais rapidez, nunca mais ficar com aquele negócio de ai meu Deus, me deu bloqueio criativo. Se você quer destravar a escrita, você tem que participar. É uma oficina ao vivo comigo, 5 horas de duração, onde a gente vai fazer trocas e eu vou dar para você retorno sobre o que você está escrevendo, com muitas atividades. É com certeza a mais instigante oficina de escrita criativa e apesar de ser virtual, parece que é real, tá? Então, se você tem interesse em saber mais sobre ela, clica aqui nesse link para participar da oficina de escrita criativa.